Oi, pessoal. Atrasamos um pouquinho porque tivemos um problema no áudio, mas acho que agora a gente vai conseguir resolver. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Hoje a live é com o Rafael Marques. Ele é meu sócio e meu esposo. Temos um escritório juntos. A gente vai compartilhar com vocês algumas técnicas de prospecção de clientes na advocacia. Espero poder ajudar vocês. Vamos ver se agora o áudio vai dar certo, né? Ele colocou um foninho pra ver se ajuda. Eu acho que agora vai dar certo. Se alguém puder me falar se o áudio tá bom, por favor. Pra você tá bom meu áudio? Deu eco novamente. Oh, meu Deus. Estranho, porque pra mim tá normal. Por que será que tá dando interferência? Tá muito ruim o áudio? Vai falando aí pra ver. Tá. Por favor. Vou tentar falar um pouco aqui se o áudio estiver muito ruim. Tá dando eco. Então não vai dar. Temos que saber por quê. E agora? Continua, vê se melhorou. Eu acho que agora parou. Alguém pode me falar se parou o eco ou se continua? Tá me ouvindo bem? Se alguém puder deixar nos comentários, eu vou começar falando, que aí eu acho que parou. Parou, né? Ótimo. Então vamos lá, começar com o conteúdo. Primeiro eu quero que o Rafael se apresente um pouco para quem me segue aqui e não conhece ele. Fala um pouco sobre você, sobre sua história na advocacia e também no direito. E a gente já começa falando sobre a prospecção de clientes na advocacia. Boa noite. Primeiramente, agradecer aí por esse espaço, né, para a gente poder estar conversando, debatendo esse tema de suma importância aí para a advocacia, porque já antes de apresentar e já entrando um pouco aí no tema, eu vejo assim, é importante, né, tão quanto essa questão do marketing jurídico, né, da questão da prospecção, tão importante quanto a matéria, né, em si, né, as matérias do direito. Porque para você sobreviver nessa selva aí que é a advocacia, tem que ter, né, tratar o seu escritório como uma verdadeira empresa, né? Meu nome é Rafael, sou advogado, militante na área criminal, né, atuo aí na advocacia por volta de 6 anos, mas antes disso fui assessor jurídico no Ministério Público do Estado de Goiás por 4 anos, né, fui escrivão de polícia ad hoc durante uns 4 anos também, então assim já tem quase 15 anos aí nessa área do direito criminal. Hoje já faz uns 3 anos, atuo com a Bianca, que, né, no começo da live anterior ela já se apresentou. Nós, além de sócios, somos casados, né, dividimos aí a vida profissional e a vida pessoal, né? Como diz o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Ô louco, meu! e é perfeita aí essa união. E vamos aí começar essa live que vai ser de bastante importância aí para quem se interessa por esse tema, que está buscando aí novas oportunidades.
É, é importante dizer, né, que uma das maiores dores do jovem advogado, principalmente, é que ele não consiga clientes para manter o próprio escritório, né? É ter que fechar as portas porque não conseguiu atrair clientes. No começo da minha advocacia, eu tinha esse medo e foi por isso que eu decidi estudar a respeito de gestão de escritório, planejamento estratégico, captação de clientes, e isso fez toda a diferença para que eu tivesse meus resultados. Quero também lembrar que, às vezes, a advocacia ela é vista como uma profissão que não deve ser mercantilizada, né? A própria OAB muitas vezes quer passar essa impressão para a gente. Mas, na verdade, advogar, assim como qualquer outra profissão, é vender. A gente vende não só, né, o nosso produto, como também a nossa prestação de serviço. Então, a gente tem que ter isso em mente, que o advogado, quando ele abre o seu escritório, ele é um empreendedor, ele tem que saber empreender, ele tem que saber sobre gestão, sobre prospecção de clientes, senão ele não vai para frente, né? Então, é por isso que eu decidi convidar o Rafael para falar comigo a respeito disso, sobre esse tema, porque eu sei que é uma dor muito constante nos advogados. E a primeira dica, assim, já vamos começar entrando no tema, né, para não ficar enrolando, é faça networking. Então, eu queria pedir para o Rafael primeiro pontuar como fazer esse networking na advocacia, o que a gente tem que fazer. Antes disso também, seria importante a gente falar sobre nichos, né? Nichos na advocacia, sobre você estabelecer qual que é o seu ponto que você vai focar na advocacia, qual que é a sua área. Porque sabendo qual que é a sua área na advocacia, aí sim você vai saber onde você deve prestar o seu networking, enfim, tudo que você deve fazer para conquistar os clientes. Então, com relação primeiro ao nicho na advocacia, o que você teria a pontuar para a gente, antes da gente entrar nesse tema do networking? Sim, é porque tudo, né? Tudo depende de quem, né? Qual que é seu nicho, né? Qual você identificar a sua persona lá, quem que você quer atender, né? Qual que vai ser sua área de atuação, né? Onde vão estar seus players. Então, assim, você tem que saber exatamente onde você quer chegar, né? Antes de tudo, você tem que ter, né, fazer essa visão, você tem que ter essa clareza, você tem que sentar e pensar, o que que eu quero? Por quê? Porque definindo o seu nicho, você vai saber, né, quais passos você tem que dar para poder trazer essas pessoas para o seu escritório. Então, vamos aqui, meu nicho, eu quero atuar na área empresarial. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que saber onde essas pessoas frequentam, né? Qual local você vai estar. Então, assim você conseguir fazer o network e qualquer outra ação de marketing. Porque, então, assim, o ponto principal é essa definição. A definição, né, do que você quer. Então, enquanto você não decidir, né, qual é seu ponto de chegada, você não vai conseguir fixar o ponto de partida. Então, assim, é muito importante isso para poder dar seguimento em todos os temas. É muito comum, quando a gente começa, principalmente na advocacia, a gente pensar que tem que ser generalista, né? Que a gente tem que atuar em todas as áreas. E, pelo menos eu, fiquei com um pouquinho de medo de falar assim, não, eu sou previdencialista. Eu atuo na área previdenciária. Porque no começo a gente pensa que isso vai fechar portas para a gente. Mas, na verdade, não é o que acontece. Porque quando você fala que você vai focar em uma área, igual eu foquei na área previdenciária, aos poucos você consegue se tornar autoridade naquilo que você está se dedicando a fazer. Então, as pessoas vão começando a te reconhecer como autoridade naquela área, você consegue produzir mais conteúdos, né, voltados para aquele tema. E, por fim, você conseguindo gerar essa autoridade, automaticamente os clientes virão até você. Então, assim, a gente pode até achar que no começo que não, que eu vou fechar a porta se eu falar que eu sou de determinada área. Isso também não quer dizer que você tem que dispensar todas as ações que virem que não seja de, por exemplo, no meu caso, previdenciário. A gente vai falar sobre parcerias mais pra frente. Assim, eu só quero dizer para vocês que é bom a gente focar no nicho para produção de conteúdo, para fazer o nosso nome, para a gente se tornar autoridade naquele conteúdo, para a gente estudar bem a fundo ele e ter assim, nosso nome reconhecido como atuante naquela área que a gente se dedicou. Porque senão você não vai saber, né,
fixar o seu ponto de partida, o que, que a gente estava, né, falando. Assim que você vai saber quem que é o se seu você não escolher público, uma né? direção, né? Isso, você vai saber Sim, com isso quem é o seu público, em onde eles estão, o que é que você tem que fazer, o tipo de network que você deve praticar, né? Sem você saber seu nicho, você vai ficar perdido, você simplesmente não vai saber em quem que você deve chegar, o que que você deve fazer, quais são os meios que você precisa utilizar, né? eu deixo até sugestão para um tema aí de uma próxima live aí, com algum outro convidado, essa questão do como fazer isso, né, no começo da carreira, como que eu vou me dedicar somente a uma área, né, me tornar autoridade nela se eu preciso, né, minhas verbas são alimentares, né, meus honorários, como que eu vou sustentar meu escritório, como que eu vou poder chegar no meu objetivo se eu não conseguir sustentar ele, então como que eu faço? Você Né, está quais meus convidado, então, passos? para a próxima live ser esse tema. Tá? É um ponto aí delicado, Sim, verdade. mas que com possível, tem soluções. Isso. Então Então vamos, vamos para o network. vamos. O que seria o network, né? Para começar. Network é justamente uma rede de conexões que você faz com outras pessoas. Todo mundo tem pessoas assim, que tem, estão na sua rede, né? A família é um meio de network. Os amigos, os colegas de trabalho, colegas de profissão. Todo mundo, todos esses todas essas são pessoas que estão no seu network e podem trazer a você clientes, podem trazer clientes para o seu negócio e fazer toda a diferença na sua prospecção de clientes. Então, assim, a gente precisa definir qual que é o nicho que a gente atua e com esse nicho traçado, com essa visão bem clara a respeito do que você quer, né? O que você pratica, qual que é o seu produto, você vai saber, então, quais são as pessoas a que você deve chegar. Então, essas pessoas, você conectando com elas, automaticamente elas irão atrair clientes para você, atrair parceiros para você. E não tem nada melhor do que isso, né, Rafael? Para prospecção de clientes na advocacia. Qualquer outra área também, né? Sim. Essa questão aí, como você mesmo disse, né, é a rede de relacionamentos. Então, são seus amigos, seus conhecidos, colegas, né, advogados também pode fazer bem essa questão aí do network, em áreas que eles não atuam. Mas, assim, o mais importante, conhecer pessoas. Né? Você deve conhecer pessoas, buscar ao máximo conhecer. Então, prestar mais atenção. Né? Toda oportunidade que você tiver de conhecer alguém, né? No cafezinho, aquela garçonete que te serve todo dia, aquele garçom que te serve no restaurante, você vai no posto de combustível, aquele frentista, né? Balconista do supermercado, aquela pessoa que você está sempre com aquele, né, vendo, passe a conhecer essas pessoas, se interessem por elas. Né? Quanto mais gente você conhecer, melhor. E através delas vão, né, te indicar mais pessoas, e assim você vai fazendo nessa rede de relacionamentos. E tudo isso depende muito do nicho. Eu estou falando assim nessa questão dessas pessoas, que é algo mais aberto, né? Que elas podem te trazer qualquer tipo de demanda, né? Demandas improváveis, que a gente menos espera, às vezes vem ótimas demandas de pessoas que menos esperamos. Por quê? Por causa dessa atenção que você dá, por causa, né, de conhecer e se interessar profundamente pela pessoa, de verdade, não é com falsidade, não é com interesse. Né? Por mais que você esteja fazendo essa rede de relacionamentos, você procura integrar nessa rede pessoas que você realmente tem uma afinidade, né? Passe a ter. Isso aí não é, mas eu vou ter que fazer amizade com essas pessoas, vou ter que tomar cerveja com ela. Não é desse dia a dia mesmo, né? Você tem que se apresentar, aproveitar esses momentos e se apresentar como advogado também. Quem não é Né? visto não é lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Isso, toda oportunidade que você tiver, né, fale que é advogado. Né? Quando você não tiver, fale também. Né? Algumas pessoas podem pensar que você está, né, se achando, querendo falar, sou advogado, mas não, você tem
né? Para quando alguém precisar de um advogado, você vier na cabeça dessas pessoas. Então, o network, assim, ela é fundamental, né? Você tem família, é difícil você ficar aumentando a família, né? Se for por esse caminho, vai ser mais demorado. Então, o relacionamento de amizade, de, né, colegas que atuam em outras áreas, tem que fazer, tem que ir. Se você que vamos pegar, você quer incorporadora, eu quero atuar na área de incorporadoras, né, no mercado imobiliário, então, onde você tem que ir? Né? Amizades com quem você tem que fazer? Você tem que ir em busca dos sindicatos, né? Sinduscom, né? A questão de ir lá, oferecer palestras, sem receber mesmo. Você tem a desenvoltura para oferecer uma palestra, vai lá, né? Fala, ó, tem um tema interessante que vai ser de muita importância aí para os empresários, eu quero falar, numa reunião, vai lá, mostre, né, seu conteúdo, para isso vai ter que estudar. Né? Nada é fácil, nada vem de mão beijada. Né? Você tem que fazer as amizades, você tem que estar nos lugares, mas você tem que saber o que você está fazendo, o que você está levando. Então, isso é muito importante. Se você não tem a desenvoltura para falar em público, falar assim, mas como que eu vou oferecer uma palestra se eu, né, não tenho muita desenvoltura? Tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque isso alavanca seu nome, você ir lá, fazer uma palestra, levar seu conhecimento. Contudo, se você não estiver seguro, né, se for algo que você ali começa a gaguejar muito, começa a perder o fio da meada, essas coisas, isso aí vai, do mesmo jeito que o lado bom te impulsiona, isso aí vai te jogar lá embaixo. Né? No lugar de ser bom, no lugar de ser bom vai ser ruim. Era melhor você ter ficado quietinho no seu canto lá e não ter feito nada. Então, assim, se você procura desenvolver, né, essas habilidades de falar em público, de raciocínio lógico, de respostas rápidas, né, ter aquela reação rápida, desenvolva esse lado seu, para que você possa, né, quando fazer o network, ter realmente ali aquele conteúdo, aquele diferencial, algo que as pessoas vão olhar e falar, não, realmente trouxe algo aqui para a gente, muita relevância, e você começar a integrar aquele meio. Isso, verdade. Muitas vezes, principalmente antigamente, né? Era comum que você abrisse o seu escritório, sentasse na cadeira e simplesmente esperasse quem passava na rua, entrava no seu escritório e pronto, né? Atualmente a gente sabe que se fizer isso, vai morrer de fome, que não tem como, é impossível. Então a gente tem que sair, a gente tem que conhecer pessoas. A advocacia exige de nós atualmente que a gente seja mais agressivo para poder conquistar esses clientes, para poder prospectar essas pessoas, né? Então, é sempre bom a gente tentar manter esse relacionamento com as pessoas. É possível fazer isso através, igual o Rafael falou, através de palestras, reuniões que você faz com as pessoas. Você escolhe os locais que você acredita que o seu cliente vai estar, o seu público-alvo vai estar. Às vezes, num happy hour, ele está lá, entendeu? Então, é muito importante a gente tentar ter essa proximidade, essa conexão com as pessoas, porque, às vezes, você pensa que a pessoa está lembrando de você, né? Que a pessoa vai lembrar que você é advogado em determinada situação. Mas aí, de repente, você vê lá que a pessoa precisou de algo e contratou outro advogado que nem é tão próximo a ela. Mas isso acontece porque, às vezes, a gente não se mantém tão frequente na mente dessas pessoas. E pode sim acontecer delas esquecerem que você é advogado. Justamente por você meio que sumir, né, desse convívio pessoal. Então, sempre esteja presente onde você puder estar, que isso vai ter total relevância, não só quando a pessoa precisar, ela vai te procurar, mas também em casos de indicação. É muito importante a gente sempre se ater a isso. Outra forma de network que eu queria falar aqui, que é muito comum, que eu tenho utilizado e tenho tido bastante resultado. Inclusive, eu estava falando com o pessoal do Clubhouse, lá também. Não sei se vocês já conhecem a nova rede social do momento, né? O Clubhouse. Inclusive, lá é uma rede maravilhosa para você fazer network com outros colegas. No meu caso, com os colegas advogados, né? E a gente estava trocando ideias a respeito disso e falamos sobre a lista de transmissão no WhatsApp. Muitas pessoas, muitos advogados já utilizam essa lista de transmissão,
que como que eu uso essa lista de transmissão, né? Para justamente manter essa conexão com as pessoas, porque às vezes a gente não tem aquele tempo de ficar sempre indo para os locais, né? Sempre presente pessoalmente. Então, uma forma de suprir isso, por exemplo, é a lista de transmissão no WhatsApp. Você pega lá, por exemplo, no meu nicho, né, advocacia previdenciária, você pega aquelas pessoas que você acredita que estão mais que você conhece, né, que já está na sua lista de contato do seu celular. Você faz essa lista, a lista focada no seu nicho, pessoas, por exemplo, clientes, antigos clientes também, que não são mais clientes seus, né, mas que você pode colocar nessa lista também. E também aquelas pessoas que te procuraram para uma eventual consulta ou tirar alguma dúvida, mas que não fechou com você. Mas você tem lá o contatinho dela, vai e coloca nessa lista de transmissão também. E lá nela você sempre manda conteúdos jurídicos. Esse conteúdo, pelo menos para mim, né? O que tem funcionado são conteúdos meus, eu que crio, eu não pego notícias de algum lugar, ou um artigo, ou um vídeo que outra pessoa fez. Eu pego os que eu crio, os meus artigos, meus vídeos, que eu produzo mesmo nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e jogo nessa lista de transmissão. Eu faço isso de 15 em 15 dias, para que não seja aquela coisa maçante, né? Que vire até um spam que o cliente fala, que a pessoa fala assim, nossa, não dá mais, né? Quero sair dessa lista. Então, você coloca lá, alimenta de 15 em 15 dias essa lista com alguma coisa que possa ser útil para aquela pessoa, alguma novidade, alguma notícia que seja relevante. E tenho certeza, gente, que essas pessoas vão lembrar de você e vão pensar assim, nossa, fulano falou comigo, por exemplo, semana passada a respeito de aposentadoria. E aí agora eu tô mandando uma mensagem para essa pessoa. Ela vai me indicar para esse amigo, né? Para esse familiar. Então, é uma coisa assim que é simples. Você pega lá a sua lista de transmissão, faz rapidinho. De 15 em 15 dias você consegue alimentar ela tranquilamente. E com isso você vai estar na mente dessas pessoas. Então é uma forma que é muito eficaz. Quem fizer depois me conta para ver se surtiu resultado para vocês também. E você falando aí nessa questão aí da lista de transmissão, né? Você fica mandando conteúdos. Uma forma aí excepcional de você fazer sua autoridade é gerando conteúdos, né? Isso. A geração de conteúdos. Hoje é muito mais fácil você, né, disseminar seu conteúdo. Então, você tem sites, tem migalhas, Jus Brasil aí, que você pode estar sempre gerando conteúdo, você fazer um site, né, ter aquela constância na geração de conteúdos. Por quê? Porque isso aí vai, né, te dar visibilidade, aquele jornal local que tem. E não é falar assim, gerar conteúdo, eu vou gerar um conteúdo, eu vou ter que fazer porque um TCC aqui, porque não é isso. Você sabe, né? Você sabe sua área de atuação, né? Você atua numa área, você sabe aquilo, porque quando você está no seu escritório, você não, né? Quando você vai ali fechar um contrato, você não tem que falar, né? Como você vai resolver as dores. Então, você já sabe como faz, você sabe o direito material. Então, você pega aquilo, né? O que tem de mais recorrência na sua área ou no seu escritório e transforma aquilo num conteúdo, num texto que você faz um artigo, coloca no jornal, coloca no site, coloca na sua rede social, coisa que você fala diariamente. Em 2 minutos você faz um vídeo e pronto, já está lá um conteúdo informativo para o seu cliente, né? Conteúdo de... Eu sou mais velho e ainda fico pensando aí em jornais, conteúdos, né? Artigos da forma... Mas todo meio é válido, né? Sim, alguns são mais eficazes, mas sempre tem o público. Por exemplo, sim, vídeo, áudio... O jornal tem um público, né? As redes sociais também tem um público, então é sempre válido. Então, aproveitando já, você quer fazer mais alguma observação a respeito de network? Não. Tá, então, aproveitando que a gente já falou sobre redes sociais, vamos falar sobre não só a produção de conteúdo nas redes sociais, mas a produção de conteúdo, né? Como que você pode produzir conteúdo, igual o Rafael falou, pode até mesmo divulgar num jornal, se for necessário, uma revista, um conteúdo informativo, né? Mas o que produzir, né?
qual que é o tipo de conteúdo mais relevante que atrai o nosso público? Pode começar falando. Então, existe aí, é tudo uma conexão, né? Tudo vai levando e encaixando, realmente a rede, né? Como que você vai saber as dores, né, do seu prospecto? Só você estando com ele. Você tem que estar no ambiente dele, você tem que conhecer o ambiente dele. E você fez isso onde? No network. Isso. Então lá você conheceu ele, você conheceu as dores dele, e agora seu conteúdo é para você sanar aquelas dores, mostrar que você é apto e você sabe como resolver aquilo, né? Então, revistas especializadas, vamos colocar, tem a revista aí, pelo menos aqui na nossa cidade, tem a revista, se eu não me engano, tem um que chama Mais Saúde. Você é advogado na área, né, na área de direito médico, passe a fazer artigos naquela revista, né? Você já fez aí seu network, você sabe o que ele sente, e gerando esses artigos, eles vão, né, você vai gerando autoridade junto com isso, você passa a ser autoridade naquela área, né? Então você começa a se tornar autoridade até mesmo sem ter uma ação sequer, né, de direito médico, porque você sabe daquilo. Então isso aí vai tendo menos relevância. Você tem quantas ações? Você já ganhou quantas ações? Tem aquela pergunta, você já ganhou quantas causas, doutor? Então, você gerando um conteúdo, você tira um pouco disso, né? De quantas causas o senhor ganhou. Porque você já está demonstrando que você sabe daquele tema. Isso. Então, assim, você só vai saber gerar um conteúdo que tenha eficácia se você souber as dores. E sabendo, você só sabe as dores se você estiver lá. E aí, voltando, pegando só um gancho aí na questão do network, o que acontece? Começa a fazer cursos aí de especialização fora do direito, né? Você vai lá, você quer trabalhar no ramo com empresário, você vai fazer um curso de uma pós em direito administrativo, né? Para você estar junto com aquelas pessoas, para você conhecer a linguagem que eles usam. Você tem que fazer parte daquele ecossistema, né? Se você não fazer parte, você está fora, não tem como. Né? Todo mundo, as pessoas buscam semelhantes. Então, você tem que ser, né, esperto nesse ponto aí de buscar coisas fora também. Você tem que estar junto com eles. E aí, viver nesse mundo, você consegue falar mais a linguagem e seu conteúdo se torna muito mais eficaz. Né? Você se torna uma pessoa com muito mais autoridade. E no começo de carreira, enquanto o seu nome, né, não... Igual fala assim, o advogado tem nome, então você tem que fazer o seu nome. E você vai fazer seu nome o quê? Gerando conteúdo. E fácil? As possibilidades são muito maiores, né, de você fazer o seu nome. Você não precisa só de indicação hoje em dia, né? Não. Você consegue ir lá, né? Não é fácil. Né? Não estamos aqui falando aqui de uma porção mágica. Não é isso. É difícil, é trabalhoso, mas você tem que estar, né, disposto. Sim. Se você não estiver disposto a fazer isso, você desiste. Tem que ter Pode desistir, porque né? não. Porque se você não estiver disposto, se você, eu formei em Direito, vou fazer um curso na área administrativa, para falar a linguagem, vou ter que saber de marketing jurídico, você vai ter que saber um pouco, senão não é desanimando, não, já pode desistir agora, porque o mercado, né, hoje em dia exige isso. Porque se você não fizer, tem muitos fazendo e tem muitos fazendo bem feito. E aí você vai ficar para trás. Você vai ficar. Tem uma estatística de que até 2023, se eu não me engano, serão mais de 2 milhões de advogados inscritos no Brasil. Então imagina. Fica aí sentado esperando bater na porta. Se você ficar sentado esperando, não vai dar certo, né? Fazendo isso tudo é difícil, né? Já é difícil. Não é fácil, ninguém falou que é fácil. Não. Mas é prazeroso quando você faz algo, aquela velha, né? Aquela velha máxima, quando você faz algo que ama, você tem que... Foi no começo da história, você tem que saber onde que é, né, seu ponto final, o que você quer da sua vida, né? Então, no meu caso, eu quero ser advogado, então, assim, não existe outra possibilidade. Então, o que tem que ser feito
vai ser feito. Isso, verdade. Eu sou muito focada na prospecção de clientes através das redes sociais. E, assim, eu entendi que, primeiro de tudo, igual a gente falou várias vezes, é preciso saber quem é o nosso público, porque, por exemplo, na área previdenciária, eu tive até uma pergunta na minha caixinha de perguntas hoje a respeito disso, prospecção de clientes na área previdenciária. Porque quando a gente começa, a gente fica com essa dúvida, porque os clientes previdenciários, às vezes, não estão nas redes sociais, né? Ou quando estão, a gente não sabe muito bem onde é que eles se encontram. Então, eu fui testando, eu fui pegando, desde o começo da minha advocacia, eu busquei entender a respeito de redes sociais, onde está o maior público, né? Se está no Facebook, se está no Instagram, onde que ele está. E eu acabei descobrindo, através de muito teste, muita persistência, distribuindo meu conteúdo, que o meu público, pelo menos no que tange a advocacia previdenciária, ele não está, muitas vezes, no Instagram, aqui no Instagram. Às vezes, eles estão muito no Facebook. Eu sou mais procurada através do Facebook, quando eu posto algum conteúdo, quando eu divulgo alguma informação, do que no Instagram. Porque é um público mais de idade mais elevada, né? Um público mais idoso. E muitas vezes pessoas muito humildes também, né? Então, assim, muitas vezes essas pessoas estão ou no Facebook ou YouTube também tem uma constância muito grande. E também onde eu costumo... Na verdade, quando eu comecei, eu achei que não teria, que é o Jus do Brasil. Eu comecei e falei assim, vou fazer por tabela mesmo, vou produzir artigo e começar a jogar aqui no Jus Brasil só para ver o que vai dar. Mas eu não coloquei muita expectativa, assim, muita esperança, sabe? Fui produzindo. No começo é aquela coisa, como toda rede social, né? Você parece que não vê muito retorno e tudo mais. Com a constância, eu percebi que as pessoas acessam muito esses artigos no Jus Brasil. As pessoas do público previdenciário, pelo menos, tá passando um carro aqui na rua, tá fazendo barulho. Mas, enfim, esse público é muito constante no Jus Brasil. Pelo menos pamonha é bom. Verdade, o carro da pamonha, gente. Bem baixinho o volume dele. Mas, enfim, voltando. Esse público do Jus Brasil é muito comum que ele seja o público previdenciário. Inclusive, certa vez eu publiquei um artigo no Jus Brasil que chegou até um jornal bem famoso na internet, esse artigo meu. E aí que a coisa assim, se espalhou mesmo, porque esse jornal já tinha muita visibilidade e as pessoas sempre, assim, como as pessoas acessam muito ele, pessoas que são mais idosas, né? Acessam muito eles, e essas pessoas me mandavam um e-mail, porque a gente sempre deixa o e-mail lá, né, no artigo. Não pode deixar o telefone, né? A AB não permite, mas o e-mail pode. E aí as pessoas te procuram através do e-mail. Gente, no começo vai parecer que você está fazendo isso pro nada. Porque realmente não tem retorno no começo. Não é rápido. Não é rápido. Ou é uma pessoa, outra pessoa que vai te procurar. Mas se você tiver constância, e constância que eu falo, não é um mês produzindo conteúdo, não. Constância, às vezes, é 1 ano, 2 anos produzindo conteúdo sempre. Por exemplo, se você falou, vou produzir artigo toda semana. Então, você tem que produzir artigo toda semana e postar ele sempre. No mínimo 2, né? Isso. Só um também não adianta, não. Por exemplo, vídeo pode estar adiantado, né? Vídeo no YouTube também. Gente, posto vídeo no YouTube e funciona. E além de você fazer o vídeo... Por exemplo, eu reciclo conteúdo. Eu não coloco só, por exemplo, o vídeo no YouTube. Eu aproveito, já que eu gastei o tempo fazendo aquele conteúdo, então que quanto mais pessoas acessarem ele, tiverem contato com esse conteúdo, melhor pra mim, né? Então eu coloco ele no Instagram, coloco ele no feed do Instagram, nos stories do Instagram. Se possível, eu coloco assim, no LinkedIn também coloco, que vai dar certo. O LinkedIn ele é mais voltado para empresas e tudo mais. As pessoas, por exemplo, do meu público, não acessam muito o LinkedIn. Mas eu posso buscar parcerias através dele. Eu estou lá falando de direito previdenciário, pode chegar uma parceria até mim, de algum outro advogado, por exemplo, através do LinkedIn. Então eu falo, não, vou postar também no LinkedIn, apesar do meu público direto não estar lá.
Facebook, como eu falei, acho que assim, é a melhor rede para você postar quando você fala de área previdenciária. O Facebook é muito bom também. Então, sai postando, assim, manda na lista de transmissão também, se você tiver uma lista de transmissão no WhatsApp. E é isso. E esse conteúdo você pode fazer ele por vídeo, né? Pode fazer um podcast com ele, pode fazer um artigo com ele e dissemina. Isso, é verdade. Né? Uhum. E assim, você tem que sempre focar na dor do seu cliente, né? Você tem que produzir algo voltado para ele. E sempre naquela área que você fala. Não adianta você falar assim, hoje eu vou publicar um artigo de direito empresarial e amanhã eu vou publicar um artigo de direitos da Previdência. Não vai dar certo. Porque às vezes o empresarial pelo menos for uma área conexa, né? Isso, pelo menos seja uma área conexa, no máximo, assim. Porque senão o seu público não vai entender e acaba que você não vai conquistar nenhum dos dois, entendeu? E tudo depende muito da sua área de atuação, né? Você vai ter que... estamos passando algumas formas, mas depende muito da sua atuação, né? Nós falamos aí de network, geração de conteúdo. No meu caso, na minha área de atuação, que é a área criminal, geração de conteúdo não tem tanta eficácia. É verdade. Então, no meu caso, já é mais a questão de quê? Do network e de parcerias. Caiu? Caiu. Eu tô te ouvindo, Caiu? mas o seu vídeo tá travado. Vamos ver aqui, esperar um pouco então. Vamos ver se vai. Aí, voltou. Voltou, né? Igual eu estava falando, na minha área de atuação, né, a geração de conteúdo já não faz tanta assim diferença. Então, eu já necessito mais de network. Né? E nós falamos tanto aqui, batemos tanto aqui, que esteja onde, né, seu prospecto está. Na área criminal você não precisa ser preso, não. Tem outras formas de você chegar até ele. Pode ficar. Apesar que seria, né, uma ótima ideia. Você passa lá um mês, você faz uma amizade, pode ser que dê certo. Nunca testei, mas pode ser que dê certo. Conquista muitos clientes. Então como que pode ser feito? Uma forma que eu uso é o quê? No network, nessa área, tente procurar também. Tem associações de familiares, de presos, de reeducantes. Você pode fazer parte, você pode dar palestras. Né, pode ter um bairro que tem uma criminalidade maior, você pode ir lá falar sobre o direito penal. Você pode ir numa rádio local, numa televisão local, falar sobre um tema, porque é um assunto assim, né, que as pessoas gostam, é interessante, as pessoas querem saber, né, do direito penal. Se eu fizer tal coisa, o que acontece? Fulano fez tal coisa, o que vai acontecer? Assim, você consegue ter audiência, né? Se você consegue chegar nas pessoas. Então, assim, depende muito da sua área de atuação. Você tem que ir medindo, você tem que fazer os testes e medindo o que funciona mais, né, na sua área de atuação. Isso, é verdade. E com relação à produção de conteúdo, uma coisa muito importante que eu comecei a perceber é que no começo eu falava muito juridiquês, parecia que eu estava falando com um advogado, que meu público era advogado, na verdade, porque assim, se você falar, por exemplo, o termo jurisprudência para uma pessoa, jurisprudência falou tal coisa, a pessoa vai sair correndo, porque esse nome é eu muito vou tentar, eu vou pedir uma liminar. No começo da faculdade, eu pensei, gente, como que eu vou decorar esse termo jurisprudência? É tão difícil. Eu lembro que eu anotei assim, eu ficava falando várias vezes, jurisprudência, assim, para poder decorar, sabe? Porque é um termo muito assustador quando você começa. E o direito não tem só esse, né? Tem vários outros termos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes você acha que tá falando bonito ali, mas na verdade seu público tá saindo correndo, né? Porque você não alcança ele, né? não alcança, não adianta. Você tem que falar. É o que falamos aqui. Você tem que falar a linguagem dele. Isso, a linguagem do seu público, realmente. Sua imagem deu travou um pouquinho, mas eu acho que está voltando já.
Nossa, então um pouco. E o importante também dessa questão do poder das redes sociais é que você não fala diretamente só com uma pessoa. Na verdade, quando você publica um conteúdo, ele pode chegar a 100 pessoas, 10 pessoas, 100, até 1000 pessoas ou mais. Então, olha o poder disso, gente. Eu não entendo quem ignora, quem acha que rede social não serve para prospectar clientes. Porque, às vezes, no dia a dia, você fala com quantas pessoas? No máximo 10 pessoas no seu dia? E se você usar as redes sociais para disseminar um conteúdo informativo? Quantas pessoas você vai atingir? Às vezes, por exemplo, se for 30 pessoas, é uma sala cheia, como se você estivesse dando uma palestra para alguém, né? 1000 pessoas é um estádio, não sei. Então, assim, o É poder um estádio bem pequeno. bem pequeno. Então, o poder dessa disseminação é muito grande. E eu acho assim que quem não está dentro das redes sociais, uma hora vai ser atropelado. Porque, assim, quem está Já sendo. está sendo. Já tá assim, e já começa a ficar em ascendência. Todo mundo já começa a conhecer, a dar uma indicaçãozinha ali, outra aqui, entendeu? Então, é muito válido. Você tem mais alguma observação com relação às redes sociais? Produção de conteúdo? Não, nessa questão da produção de conteúdo também não. Uhum. Já esgotou aqui, porque depende muito assim de. Nós estamos falando aqui até numa questão, né, mais abrangente, assim, não é. Teria até mais coisas voltadas ao direito, né, na esfera criminal de algumas dicas. Mas vamos lá falar de outro tema, então, importante, Bom, que aí é importante para toda a área, né? é mais Tem abrangente. mais tempo aí? Tem sim. Vamos falar mais um pouquinho. Então Então, vamos falar de parceria, só para a gente encerrar, falar. Tá. Porque parceria ela é fundamental, né? Em Nossa, todas as áreas, a parceria é o que realmente potencializa muito assim, o seu escritório. Eu acho que uma boa parceria, se você acertar, você pode alavancar o seu escritório de uma maneira que você jamais talvez faria sozinho. Não é verdade? Certeza. Quem anda junto, né, chega mais rápido. Sim. É verdade. Pode começar falando. E parcerias no direito, assim, é muito importante você fazer parceria com, né, colegas, né, com colegas da área, né, do direito, advogados. Por quê? Porque aqui nós estamos o tempo todo falando que é necessário você ter autoridade, né, você saber qual que é seu nicho, definir sua persona, né, para você poder falar para aquele público, para você alcançar eles e se tornar um advogado conhecido, né, e bom naquela área. Então é muito importante você ter parceiros, porque até um ponto que a gente começou a falar lá no começo, eu até fiz uma pergunta, no começo é muito difícil, eu passei por isso, eu sempre, né, me apresentei como advogado criminalista pelo histórico que eu tive, né? Mesmo quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu já fui fazer faculdade de Direito porque eu queria ser delegado de polícia, então eu já tinha aquela coisa ali voltada no direito penal, e aí eu tive uma oportunidade de ser nomeado escrivão ad hoc da minha cidade, num período que eu estava fazendo faculdade ainda, fiquei bastante tempo lá, então cheguei muito aí próximo dessa área. Depois que eu me formei, eu fui ser assessor do Ministério Público no estado de Goiás e chegou lá por uma coincidência, né? Não sei se é coincidência, o que é, eu fui atuar na área criminal lá na Promotoria de Justiça, a qual eu fazia parte. Então sempre fui levando. E quando eu fui advogar, né, assim, eu já tinha formado há algum tempo, o que eu tinha passado vários anos da minha vida fazendo era isso. Já tinha então eu falei, não tem como, eu quero advogar,
E durante esse caminho aí mesmo, eu já vi que quando eu comecei a advogar, eu falei, vou advogar um tempo, ver qual que é, e aí me apaixonei, acabou, passou o sonho de ser delegado de polícia e a questão é que eu nasci para ser advogado mesmo, essa é a realidade, né? O outro era sonho. Então eu falei o quê? Vou fazer o quê? Como que eu começo minha carreira na advocacia? Como que eu faço uma ação previdenciária? Como que eu faço uma ação trabalhista? Vou ter que estudar isso. E aí eu vou começar a macular minha imagem, a mudar minha imagem de uma pessoa que vive dentro desse ambiente do direito penal para outras áreas, não fazia sentido. Então eu comecei a fazer parcerias, né? E foi muito importante para mim as oportunidades que tive com colegas de faculdade. Então foi isso, teve um colega advogado que não atuava na área criminal, falou, não, vem para o meu escritório, né, que você atua nessa área. Então foi muito importante no meu desenvolvimento. E aí a questão da parceria, tudo que chegava nele, né, na área criminal, ele me passava. Ótimo. Porque ele não atuava. Sim. Então eu cheguei, eu fiz faculdade na cidade dele, não era minha cidade de origem, né? E assim, quem conhecia as pessoas, quem tinha o network era ele. Então assim, a importância da parceria, né? Tanto que é importante você fazer parcerias e já fazer, né? E essas parcerias vêm do seu banco de faculdade, né? Com muitas é o melhor lugar. As primeiras vêm do seu banco de faculdade, lá você já sabe isso. E aí foi muito importante. E depois que a Bianca formou, eu saí do escritório desse amigo e passei a ser sócio dela. Então, já passamos a ter um escritório que tínhamos 2 áreas de atuação, né, que era a área criminal e previdenciária, e aí trabalhamos com parceiros, temos parcerias, colegas, porque é fundamental, você não pode deixar ir embora. Né? Igual assim, a minha outra parceria era assim, ele me indicava o cliente na área criminal, não dava, né, eu não passava nada de parceria para ele. E eu indicava trabalhista para ele não me passava nada. Uhum. Nós apenas dividíamos os gastos. Não tinha porcentagem, né? Não tinha. E depois que, né? Então passei muito tempo assim e pelo menos no meu caso desenvolveu mais, né? Foi melhor quando eu comecei a pegar tudo, né? Comecei a pegar tudo como chegou no nosso escritório, você não vai embora sem assinar o contrato. O que for possível, trancar a porta, você não sai. Não, usamos técnicas aqui de prospecção que a doutora Bianca tá passando aí, que são muito eficientes. E usamos aqui e dá super certo. Uma live, né, falando sobre técnicas de atendimento, né, para converter em contrato. Pode ser um bom tema de uma próxima live. E aí a questão é essa. Então, é importante você fazer parceria nesse sentido. Chegou até você, não pare não. Né? E também não passe para um colega sem ter, né, uma parceria. E nem receba sem contribuir com a parceria. Isso é o famoso ganha-ganha, né? Todos têm que ganhar com a situação. É verdade. Então aqui nós temos isso. Então, ações que nós não trabalhamos, que não são, que não faz parte da nossa especialidade, nós temos parceiros, né, que trabalha com a gente, dá super certo e melhorou bastante. Isso aí é muito importante que façam isso. É uma dica que eu dou, né? Uma dica que eu dou que fez total diferença na minha advocacia é o quê? Né? Defina seu nicho, né? Gere autoridade naquilo, faça, né, se apresente como um advogado, né, especializado naquela área. Gere conteúdos, né? Busque seus prospectos, vão até eles e
façam parcerias, mas façam parcerias dessa forma, não diga não. Muito erro que eu cometi durante muito tempo foi, esse amigo meu trabalhava na área trabalhista e pegavam algumas causas, né, da área civil, só que quando chegava algo fora, eu dispensava, né, nem mandava, porque ele não pegava, eu dispensava. Não atuo nessa área, não façam Perdi o isso não. cliente. E um cliente, E embora. às vezes ele no começo é trabalhista, mas pode ser que futuramente ele precise de outra área, né? Sim. Área criminal. E ele te talvez indica em outras áreas, ele né? vai te indicar também. E uma coisa muito É a questão do network, de né, conhecer e fidelizar, né, essas pessoas. É verdade. Uma coisa que a gente falou no começo da live, né, foi focar no nicho. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dispensar o cliente. O cliente chegou no seu escritório, ele fala que precisa de determinada área. Você vai falar que não atende? Não. É igual o Dr. Rafael falou, né? Primeiro você vai ouvir o cliente, o que ele vai te falar, relatar, né? A dor que ele está sentindo. Então, você vai lá e fala, olha, eu tenho parceiros que atuam nessa área. Pelo menos como eu trabalho, eu não falo assim, olha, vai lá no meu parceiro. Não. Sim. Eu sou a intermediadora dessa questão. Então, assim, eu faço questão de organizar a documentação, fazer procuração. E aí, eu colho toda essa documentação e passo para o meu parceiro. Ou seja, esse cliente, ele continua sendo o meu cliente, entendeu? Porque pode Quem trata com ele é você, né? Isso, porque pode acontecer se você falar assim, olha, eu não atuo nessa área, vai lá no meu parceiro. Gente, essa pessoa, ela vai criar conexão com o seu parceiro, ela não vai criar conexão com você. Aí você perdeu o cliente, você perdeu as indicações dele. Então, tem que ter essa, não sei, não posso dizer malícia, né? Você tem que ter essa experiência de fazer isso. Não simplesmente passar o telefone do colega e deixar ele lá conversando com o colega. Eu sempre intermedio. Aí você pode, por exemplo, no caso de uma audiência, não tem o especialista que vai na audiência, né? O meu colega parceiro que vai na audiência. Mas eu vou junto, entendeu? Eu tiro um tempinho para ir nessa audiência junto. Que eu tô lá conversando com o cliente. Precisou de alguma reunião muito importante com o parceiro e o cliente juntos, esteja presente também, entendeu? Isso vai fazer toda a diferença para você simplesmente... Porque senão é a mesma coisa do cliente entrar no seu escritório e sair. Você apenas ganhou uma porcentagem de indicação. E também... Outra coisa importante também... Continuar. É só você... por exemplo, melhor que você indicar... por exemplo, ganhar uma porcentagem de indicação, é você trabalhar junto com o seu colega. Você não precisa ser especialista naquela área para você acompanhar um prazo, para você fazer uma petição interlocutória, às vezes juntando algum documento, entendeu? Isso vai fazer com que você esteja lá atuando nesse processo e aí você vai conseguir como porcentagem, não apenas, por exemplo, não sei, 15%, 20%, 30%. Você vai conseguir 50% dessa parceria, entendeu? Então, essas são coisas que a gente deve observar que vai fazer você ganhar mais honorários, né? Que é o que a gente almeja. Audiência de conciliação, nós fazemos, entendeu? Assim, o que é mais... Né? Uhum. Porque, igual falou, no lugar de ganhar uma porcentagem, porque mais importante do que a porcentagem, mais importante do que o valor que vem nessa ação, é o seu relacionamento com essa pessoa. Né? Você não pode deixar ela embora. Ela vale mais do que o dinheiro que entra no seu escritório. Né? Então, assim, o seu relacionamento com ela é muito mais importante. E nós fazemos isso com nossos parceiros, e nossos parceiros fazem isso com a gente também. É algo totalmente normal. Nossos parceiros também não chegam aqui e falam, vai lá. Não, eles fazem, né, toda essa questão aí de fazer a procuração, aquela tratativa, são eles que fazem. Existem umas áreas que são um pouco mais assim, né, mais complicadas, que é a área do direito criminal. Por quê? Porque você vai você vai no presídio, você vai em delegacias, então assim, é um ambiente que não é todo mundo que
consegue ir, né? Não é todo mundo que tem essa, que eu digo, até essa vocação da área criminal, porque, né, são ambientes mais difíceis de lidar, é até importante, assim, a gente vai falando, vai surgindo assim, de como atuar nesses locais, né? Porque, além de tudo que envolve esses ambientes, é a convivência, você desempenhar sua função de advogado dentro de uma delegacia de polícia, né? Ser um advogado sozinho lá dentro, num presídio, com os agentes, é muito difícil. Então, assim, você tem que ter pulso firme, você tem que ser duro, né? Em muitos momentos você tem que ser bastante corajoso, né? Não falo nem em relação aos clientes, não, em relação ao ambiente mesmo, assim. Porque às vezes vai alto ali ser na defesa, né, dos direitos de uma pessoa ali que está supostamente cometeu algum ato ilícito ali, você na defesa dele, e a polícia, totalmente justificável, na ânsia de prender aquela pessoa, pode, né, muitas das vezes surgem, né, embates, surge com delegados, você está num ambiente totalmente fora do seu. Então é muito difícil você atuar nesses ambientes. Você tem que ter, né, o corpo, você tem que estar lá sempre. Então muitos colegas não vão. Então essa questão da parceria na área criminal, às vezes é um pouco diferente que você... Nenhuma vantagem para o advogado que ele pega o relacionamento mesmo com essa pessoa, porque ele tem que ter uma atuação mais... Né, uma atuação mais próxima. É, verdade. Com relação à parceria também, além de você ter essa indicação, né, por exemplo, indicar para o seu parceiro, ter a coparticipação, você vai garantir para o seu cliente que ele tenha um acompanhamento especializado no processo dele, né? Até porque, por exemplo, se você é advogado na área criminal, você não vai conseguir ficar acompanhando novidades a respeito da legislação trabalhista, você não vai conseguir, por exemplo, falar assim, eu vou fazer a petição, então eu vou fazer aquele processo. Você vai ter que fazer um curso completo para poder saber fazer aquele processo, né? Então não é viável também. Então você vai garantir para o seu cliente, você não vai perder o cliente e, além de tudo, você vai garantir para ele uma advocacia especializada, porque você confia naquele parceiro, você assim vai garantir para ele que todos os seus direitos sejam resguardados. E claro, né? Você tem que escolher um parceiro que você acha que vai fazer jus à sua indicação, né? Porque também escolher um parceiro errado pode acabar com essa conexão com o seu cliente. E até nessa questão aí de peticionar, de gastar esse tempo, né? Porque assim, você vai peticionar numa área que não é a sua, você tem que estudar, né? Você peticiona na sua, você tem que estudar. Você peticionando numa área que você não atua, né? Então assim, se você leva por média 2, 3 horas, meio-dia para peticionar, você vai gastar um dia inteiro peticionando algo que não é da sua área. Até mais. E não vai sair algo, e você não vai atender aquela pessoa com qualidade. Não. Então, assim, tá todo mundo perdendo. Por quê? Porque durante esse dia, quanto conteúdo você podia ter gerado? Né? Quantas pessoas você poderia ter conhecido? Né? Quantos possíveis contratos você poderia fechar se você não passasse um dia inteiro tentando fazer algo, né, que não é da sua competência, vamos se dizer assim. E não vai sair perfeito igual sairia de um profissional especializado. Não adianta, né? E você tem estagiário no seu escritório, né? Estagiário, assim, você tem que dar uma contribuição, né? Ele tem que evoluir. Se ele sair de lá, ele tem que crescer dentro do seu escritório, né? Ou ele fica, não é só estar lá para atender telefone, é nada. Essas petições que são mais repetitivas, tal, não fique gastando 2, 3 horas para fazer, passa para o seu estagiário, durante esse período vai fazer uma live, vai fazer um conteúdo, né? Ele está desenvolvendo, você está trabalhando para o que interessa realmente, né? Quando eu era estagiária, eu fazia ação de cobrança, porque é uma coisa muito simples de fazer, ação de cobrança, execução. Então, a gente, assim, acaba praticando
e consegue fazer, o estagiário consegue fazer isso tranquilamente. E aí entra na questão de otimizar o tempo, né? Porque enquanto você está delegando uma tarefa que não necessita de você, você vai utilizar seu tempo, igual você disse, para fazer outras coisas que vão ser Para mais o que produtivas. interessa, né? O que interessa. Isso, que vai ter um retorno assim, maior, né? Que é o, né, potencializar seu escritório. Né? Você tem que trabalhar. Se tiver oportunidade de ter um colega que, né, que a função dele não seja nem tanto peticionar, nem tanto em audiência, nem tanto. Se tiver um colega muito bom para poder, né, ficar na rua, fazer essas visitas, procurar essas pessoas é muito importante, muito mais interessante. Às vezes é muito mais interessante você conseguir um associado, né, que esteja fazendo aí né, esse trabalho aí de estar na busca de isso, do que estar dentro do arrumar um que é muito inteligente vai ficar lá sentado peticionando. Você tem que ver também, né, o que você necessita naquele momento, mas assim, é muito importante ter um colega que possa fazer isso. Se você não pode ser essa pessoa, buscar um parceiro que possa ser. E complemente, né? Isso vai mudar tudo. Isso. A respeito de parceria, eu acho que a gente também já falou tudo. Você teria mais alguma consideração para deixar para a gente? Mas assim, só uma dica, para não sair sem dar nenhuma dica, até assim, né, um pouco fora desse tema, bônus. É o seguinte, nós somos advogados, né? E por natureza gostamos muito de conversar, né? De falar, e fala, e Travou fala. um pouquinho. Você pode Mas você escutou? porque sua imagem travou um pouquinho e cortou o seu áudio quando você começou. Então eu falo assim, nós somos... Tá travando um pouquinho. Tá, eu tô vendo aqui. Sua conexão. Sim. Vamos ver se vai voltar. Mas acho que pode falar que eu acho que vai dar certo. Tá bem chiando aí, mas... Não deixa a dica para uma próxima oportunidade, não? Eu vou falando aqui por enquanto que... Mas tá travando, tá chiando também. Tá, você não tá me ouvindo muito bem, não? Não. Pode ser na internet, o que o pessoal fala. Eu acho que deve ser a sua internet mesmo, porque eu acho que o meu vídeo tá normal. Aí, voltou, eu acho. Tá me ouvindo? Tô. Deu certo aí? Pode falar. Melhorou? Melhorou, tá ok. Então, beleza. Eu tava falando assim de uma dica, né? Nós somos advogados, nós gostamos muito de falar. Sim. Então, tem que levantar, nos empolgamos em falar. E às vezes a hora não é de falar, e sim de escutar. É muito importante escutar. É muito sábio quem sabe escutar. Eu tenho uma sócia que sabe muito escutar. Então, é verdade. E ela tem um sócio que gosta muito de falar. Então, o que acontece? Quando você fez tudo isso, e agora? Vamos fechar o contrato? Tá lá no seu escritório, frente a frente. E aí você começa a falar, né? Naquela ânsia de fechar o contrato, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, no caso do fulano eu fiz aquilo, e no caso do não sei quem eu fiz aquilo, e você começa a falar um monte, e ele não fala a dor dele. Você tem que resolver a dor dele, a do outro você já resolveu. E se ele está ali sentado na sua frente, ele já está bastante ali convencido que você pode atender ele. Senão ele nem estaria lá. Então não é a hora de falar de você. A hora de falar de você foi no network, foi onde você gerou conteúdo, seus parceiros falaram de você. Então, essa hora é sua hora de ouvir. Você tem que, no atendimento, você não tem que mostrar que você é bom, que você sabe fazer aquilo. Lógico, você vai, você vai falar, isso aqui eu vou resolver, resolve isso aqui e tal, tem experiência nessa área e tal. Mas não é para você falar, ouça ele. Muitas vezes a pessoa quer ser ouvida.
É, Muitas vezes o advogado ele serve quase como um psicólogo, né? Então vai uma dica aí também, fazer uma graduação em psicologia, às vezes é importante, porque é a vez dele falar, ele tem que falar, e você, no momento do atendimento, você tem que mostrar que você se interessa por ele, e não é um interesse falso, você tem que se interessar por ele, né? Você tem que se interessar pela dor dele, porque você tem que, né, sanar aquela dor, você tem que tirar dele. ele é o mais importante para o seu escritório, né? O cliente. Sim, sim. O que eu falo, a maioria dos advogados são carecas, não é por questão genética, né? Porque você tem que tirar as dores e pegar para você. Então, então a questão é essa, você, no momento do atendimento, tente se conter. Eu falo porque é difícil, né? Eu sou assim, né? Mudei bastante, é difícil, a gente quer falar, a gente fica naquela ânsia e fala, não, eu vou resolver. Aí você acaba falando muito de você, a pessoa vai embora com aquele sentimento de que Não falou nada. não falei. Ele Não não é me escutou. isso. Ele não me escutou. Ele não está O preocupado com a caso, minha dor, né? não, se interesse verdadeiramente, né, pela dor dele. Sim. E ouça, né, vamos Ouvir aprender a mais. ouvir. Ter mais empatia. É a advocacia Sim, sim. humanizada, né? Aquela que você tem empatia com o Isso. seu cliente, que você escuta ele acima de tudo, né? Que não adianta você E ficar você, falando só sobre você. Porque uma coisa, às vezes a gente foca tanto na prospecção e sai correndo, prospectando clientes, quando o cliente chega até você e quando você tá ali para poder fazer você aquela não sabe o que fazer. você não sabe o que fazer. Aí não adiantou de Aí, nada. aí tudo que você soube falar esse tempo, tudo foi se vender. Porque nos vendemos, Foi. né? E Nós nos aí, vendemos. Então você soube se vender, mas o momento do atendimento não é para se vender. Ele está lá porque ele já te comprou, isso é para né? você confirmar aquilo que você vendeu, né? No atendimento você só vai mostrar se você é realmente aquilo ou não. E aí, se você não mostrar, não Sim. adianta, você vai perder o cliente. O prospecto. E beleza. Eu falo isso, eu sempre falei, tinha um sócio meu, né, que eu falava muito com ele, que ele tinha uma mania de falar assim. Eu posso falar porque ele não advoga mais. Ele está nos concursos, né? Então ele falava assim, não, rapaz, meu processo, eu falava, não é seu, amigo. Ele não é seu, não. Não é Ele não é seu. seu. Né? Você está ali, né? Você é procurador da pessoa, mas não é seu. É. Né? Às vezes fala assim, não, o meu cliente me atrapalhou no meu processo. Não, é dele a causa, né? Então você tem que saber assim. Então, assim, busque, né? Então, escolha bem. Né? Nós fazemos muito aqui, nós escolhemos bem as causas que vamos patrocinar. Por quê? Porque nós damos atenção, de fato, né? Nós realmente dedicamos aquilo. Porque nós sabemos que para aquela pessoa, a causa mais importante é a dela. Né? Então, e realmente a causa mais importante é a dela. É a dela. Né? É a vida dela. Então, assim, então nós temos que saber isso, e quando a gente pega, por mais que, né, às vezes você pega uma causa e fala, essa causa aqui é causa à toa, eu não vou dar muita atenção, não se esqueça que atrás dessa causa tem uma pessoa com uma dor, né, que para ela é o mais importante. Então, se você não tem interesse, não pegue. Realmente, assim, porque você tem que fidelizar. Porque essa rede de relacionamentos, ela só é formada se você agir com ética, né, com integridade, se você respeitar o seu cliente, né, respeitar a pessoa acima de tudo. Né, para você ser advogado, você trabalhar com pessoas, você tem que realmente né, compadecer com a dor do outro e estar ali para realmente resolver, né, tratar com qualquer caso, qualquer coisa. Então, tenha esse cuidado, é a dica que eu dou, porque fidelizado, se você conseguir prospectar, se você conseguir, né, fechar o contrato lá e fidelizar, o seu caminho aí tá lindo, vamos Tá traçado, dizer assim. pra dar certo. Tá.
verdade. Porque, igual você disse, né? Às vezes o advogado considera aquele caso só como mais um caso. É só mais um processo, às vezes, né? Mas não deve, sim, se esquecer que para aquele cliente é o caso dele, né? A vida dele, é a dor que ele tem ali para resolver. Então, a gente não pode pensar dessa forma, é só mais um caso. Não é, né? É uma pessoa, por trás dele tem uma pessoa com dores, e com dores, às vezes, muito sérias, né? Por exemplo, no meu caso, eu atuo com a advocacia previdenciária. É um caso muito sério. Às vezes a pessoa não tem condições de sobreviver por conta, né, da escassez financeira, né? Então, assim, não é só mais um caso, é uma vida, né? Por isso a gente deve É ter isso. essa noção de humanizar cada vez mais, não só o nosso atendimento em si, mas também todo o procedimento que a gente atua. Sim. Se para você não compensa financeiramente esse caso, né? Eu te garanto, tem bastante colegas, tem pessoas aí, Que se né, interessa. parceiros que vão interessar, que vão se dedicar. Se você vai fazer só pelo dinheiro mesmo, só se não quer deixar passar nada daquele honorário, faça uma parceria, Sim, né? E tem um colega que vai dedicar ao caso. é verdade. Bom, eu acho que é isso, né? A gente se estendeu, acho que mais de uma hora aí falando sobre o assunto. Acho que dá até mais É, outra foi live. tempo. É, tem Foi muita muito bom. coisa. Eu acho que a gente deu um conteúdo bem interessante que para os jovens advogados é muito relevante. A pessoa que escutar isso no início de carreira, eu tenho certeza que vai evoluir de uma maneira diferente, que vai alavancar a advocacia. Então, vamos marcar um próximo encontro, com certeza, para falar mais a respeito da jovem advocacia, sobre dicas de prospecção, de gestão, né, de escritório, planejamento. E é isso. Muito, muito obrigada por aceitar o meu convite. Imagina. Eu que agradeço o convite, mas assim, faço isso com bastante gosto, porque por mais jovem que eu seja, na minha época, quando eu comecei, né, não tinha WhatsApp. Né, tava começando o WhatsApp, estava começando. Então, Tá. assim, não eram usadas as redes sociais para disseminar conteúdos. Então, assim, eu não tinha, né, tantas pessoas boas igual tem hoje aí, que a gente, né, acompanha, que são, assim, referências para a gente e que ajudaram muito também no nosso desenvolvimento, na gestão do nosso escritório. Eu não tive isso no começo, né, da minha carreira e talvez não, certeza, se eu tivesse tido essa oportunidade, tivesse, né, tantas pessoas interessadas em compartilhar ou um pouco do que faz, do que dá certo, do que não dá, como que foi a experiência dele, eu tenho certeza que meu caminho teria sido, né, com menos erros. Né? Errar, vamos continuar errando, mesmo com tanta gente aí, ajudando a algumas coisas, assim, só com a experiência, muita gente forma novo, igual eu formei, igual a Bianca formou, então ainda, para muitos ainda falta aquela maturidade, até de parar e de ouvir esses É, conselhos, de, né, absorver isso tudo, mas eu faço isso com bastante felicidade, porque eu sei que ajuda bastante. Se eu tivesse isso antes, né, teria sido com menos espinhos meus caminhos. é E te verdade. parabenizar, né, por você estar aí passando sua experiência, o que dá certo para você, ajudando os jovens advogados. Você com tão, né, pouco tempo de advocacia já alcança assim, resultados, né, bastante expressivos. Então, tenho muito orgulho de ser seu sócio. O escritório não seria o mesmo sem você, né? Não tem dúvida muito né, da gestão de onde estamos hoje, graças a esse perfil seu empreendedor. E que sorte, né, seus seguidores têm de ter você e que eles absorvam de verdade, que ouçam, que eu tenho certeza que vai mudar bastante, vai alavancar bastante a advocacia deles. Muito obrigado, Tomara. viu? Obrigada, viu, pela participação. Obrigada, gente, por Falou, acompanhar a gente. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir depois. E até a próxima live, então. Tchau, tchau. falou, tchau. Tchau.